Nunca me ocorreu que minha filha me trataria como lixo no momento em que enriquecesse. Mas não foi a tempestade que me destruiu naquela noite, mesmo que suas luzes de segurança ofuscassem meus olhos inchados e a chuva encharcasse meu suéter. A voz da minha filha cortava a noite como vidro: sua bruxa velha, você nunca verá um centavo do meu dinheiro. Assim que ela disse isso, minha mala explodiu como uma bolha estourada e bateu no concreto. Calcinhas, meias e uma blusa velha que eu costumava usar quando cuidava dos filhos dela estavam entre as roupas que caíram na entrada imaculada da garagem depois que eu as dobrei. Como se percebesse que não tinha mais utilidade, minha escova de dentes rolou para a sarjeta. Ela não recuou. Parado atrás dela, com os braços cruzados e sorrindo como se tivesse acabado de ganhar um prêmio, estava seu novo namorado, que era um pouco mais velho que seu filho. Ela nem havia removido a placa de vendido da casa atrás deles, que ainda estava parcialmente coberta com fitas de imobiliária. Fiquei em silêncio, sem gritar ou implorar. Permaneci imóvel enquanto a chuva alisava meus cabelos e pingava rímel nas minhas dobras faciais. Os filhos dela estavam fora. Felizmente, as crianças não viram a avó sendo jogada fora como um esfregão sujo. Você é uma sanguessuga, ela gritou. Eu me esforcei muito para isso. Só porque você é idoso não significa que pode se aproveitar de mim. Cerrei o maxilar, mas não disse nada. Ainda não. Não quando eu estava ciente da realidade. Ela não fez nenhum esforço para esconder. 10 dias antes, ela tinha ganhado 10 milhões de dólares na loteria. E eu me tornei um peso morto da noite para o dia. Ela costumava dizer que, se um dia fizéssemos sucesso, faríamos uma viagem juntas e alugaríamos um duplex para que eu pudesse morar sozinha e ela ainda pudesse me ter por perto para as crianças. Eu era o seu porto seguro, ela dizia às amigas. Mas ela nem me deixou um cobertor para a noite depois que a conta foi compensada. Tirei cuidadosamente cada uma das minhas meias da calçada. Mesmo com as mãos tremendo de frio, resisti a deixá-la testemunhar minhas lágrimas. Seus olhos, que eu costumava usar para me dar um beijo de boa noite, estavam inexpressivos e vazios enquanto ela me fitava. Saia da minha propriedade ou vou chamar a polícia, declarou. Você não tem o direito de estar aqui. De jeito nenhum. Em algum lugar abaixo das minhas costelas, as palavras ficaram presas. Eu queria gritar: por 4 anos, paguei seu aluguel. Enquanto você trabalhava em empregos diferentes, eu criei seus filhos. Para continuar te ajudando a recomeçar, sacrifiquei minha aposentadoria. Mas não o fiz. Depois, não. Eu não queria dar a ela a alegria de testemunhar meu colapso. Em vez disso, agarrei minha bolsa e dei um passo para trás. Tudo virou lama enquanto a chuva se misturava com a sujeira dos meus sapatos. Ela presumiu que eu engatinharia e voltaria com o rabo entre as pernas, apreciando as migalhas. No entanto, ela havia cometido um único erro, uma pequena omissão que lhe custaria tudo. Ela nunca olhou para o nome do bilhete de loteria. Ainda trabalhávamos em equipe algumas semanas antes, ou pelo menos foi o que eu disse a mim mesma. Sem reclamar, eu estava preparando o jantar, dobrando a roupa das crianças e usando metade da minha pensão para pagar as contas. Mais uma vez, ela estava em uma posição de transição, considerando suas opções. Eu nunca fui muito curiosa. Eu apenas segurei a linha por nós duas, como sempre fazia. Aquela casinha, de 2 andares, com os ladrilhos rachados e o corrimão lascado, ainda era cheia de barulho, bagunça e desenhos animados no volume máximo. Não era perfeita, mas era um lar. E tínhamos esse hábito, ela e eu, sempre que a vida parecia muito pesada, muito sombria, passávamos no posto de gasolina e cada uma pegava um bilhete de loteria. Virou nosso pequeno ritual. Já imaginou? Ela dizia, segurando o bilhete como um passaporte dourado. 10 milhões. Chega de ramen. Chega de ligações de cobradores. Eu ria e dizia algo como: talvez eu finalmente consiga aquele balanço da varanda de que tanto falo. Nunca esperávamos realmente ganhar. Não era esse o objetivo. Era a esperança compartilhada entre nós em bilhetes de 2 dólares, uma forma de sonhar sem compromisso. Em algumas semanas, esquecíamos. Em outras, voltávamos para casa e alinhávamos os bilhetes na mesa, escolhendo nossos números favoritos. Ela sempre gostou de aniversários. Eu escolhia números aleatórios, só para mexer com o destino.
Se eu ganhar, ela costumava dizer, sorrindo, a gente divide ao meio. Eu te pego, mãe. Ela sempre dizia isso. Eu te pego. E eu acreditei nela. Deus me ajude, eu acreditei nela. Mesmo quando ela não pagou a metade da conta de água. Mesmo quando ela revirou os olhos quando pedi para ela arrumar a sala antes dos meninos chegarem. Mesmo quando ela me deixou cuidando dos filhos para poder ir a entrevistas que, de alguma forma, sempre terminavam em bares. Ela tinha seus momentos de mau humor, mas eu dava desculpas para eles. Ela só está cansada. Ela está se esforçando ao máximo. Ela não faz por mal. Porque é isso que as mães fazem. Nós amortecemos os golpes. Nós carregamos o peso que eles nem veem que estamos carregando. Mas naquela semana, algo estava diferente. Ela começou a agir de forma estranha, se afastando, pulando quando o telefone tocava, sendo ríspida com os meninos, sussurrando atrás de portas fechadas. Pensei que talvez ela estivesse deprimida de novo ou sobrecarregada. Não insisti. Então chegou quinta-feira. Estávamos assistindo TV, um noticiário local sobre um bilhete de loteria premiado vendido ali perto, no mesmo posto de gasolina que sempre íamos. Tem alguém milionário nesta vizinhança, disse a âncora. Ela se remexeu no sofá, sem sorrir. Você já comprou lá? Perguntou, casualmente. Eu disse, peguei-o na segunda-feira com as compras. Por quê? Ela deu de ombros. Só curiosidade. Nem olhou para mim. Na manhã seguinte, o bilhete tinha sumido. Nem na gaveta, nem atrás dos ímãs, nem na geladeira. Procurei em todos os lugares, meu coração afundando a cada armário que abria. Não perguntei a ela. Não queria acreditar, porque sempre jogávamos juntas. E ela prometeu que, se ganhássemos, dividiríamos o prêmio. Mas é assim que as promessas feitas com conforto, elas nem sempre sobrevivem à oportunidade. Aquele bilhete de loteria não era um sonho. Não era uma piada. Era meu. Lembro-me de comprá-lo com tanta clareza, com mais clareza agora do que até mesmo do que comi no café da manhã naquele dia. Eu estava na fila atrás de um homem gritando ao telefone, com a voz cheia de raiva, xingando sobre algum negócio quebrado. Eu só queria pegar meu leite, talvez um pacote de chiclete, e ir para casa. Mas algo me incomodava, talvez tédio, talvez destino. O atendente sorriu quando cheguei ao balcão e perguntou se eu queria um bilhete. Quase disse que não, mas me ouvi dizer, claro. Retirada rápida. Custou-me $2. Eu ainda tinha o recibo guardado na carteira. Deixei o ingresso pregado na geladeira com um imã em forma de carinha feliz, um imã bobo e alegre segurando um futuro que eu não sabia que estava prestes a perder. Quando cheguei em casa, ela estava de mau humor, falando rápido, andando de um lado para o outro na cozinha, desabafando sobre um recrutador que a abandonou. Não o interrompi. Nunca interrompi, apenas assenti e tentei acalmá-la com uma xícara de chá fresco e um pouco de torta que sobrou. Comprei um ingresso, eu disse, tentando descontrair. Talvez a gente finalmente saia deste lugar velho. Ela não riu. Nem sorriu. Só disse, seria alguma coisa, e continuou rolando o celular. Colei o ingresso na geladeira e esqueci. Ela não. Naquela noite, ela preparou o jantar, algo que raramente fazia. Serviu vinho como se estivéssemos comemorando algo, embora nunca tenha dito o quê. Ela até me deu um beijo de boa noite. Na manhã seguinte, o ingresso tinha sumido. Ela deixou o ímã, só o ímã, um sorriso vazio me encarando toda vez que eu abria a geladeira para pegar leite. Ela não mencionou isso. Eu não perguntei, porque eu queria desesperadamente acreditar na bondade dela. Mas isso foi antes de ela voltar para casa com sapatos novos. Antes de começar a sussurrar ao telefone, andando de um lado para o outro no corredor à meia-noite. Antes de fechar a porta na minha cara e me dizer que precisava de espaço para pensar. Fiquei quieto. Tive esperança. Esperei, até não poder mais. Porque dias depois, ela estava no meio da sala de estar, a minha sala de estar, sorrindo como uma criança na manhã de Natal e disse: "Você não vai acreditar nisso." Ela ergueu um cheque. $10 milhões.
Eu ganhei, disse ela, com a voz trêmula de alegria. Eu realmente ganhei. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu apenas olhei para ela. E foi aí que eu soube que ela estava mentindo na minha cara, porque ela nunca compra bilhetes, nunca carrega dinheiro, odeia esperar na fila, odeia conversa fiada com caixas, e ainda assim, de alguma forma, de repente, ela tinha os números sorteados. Forcei um sorriso. Uau, isso é incrível! Ela me abraçou forte. Finalmente estou tirando a gente daqui, disse ela. Nós vamos ter a vida que merecemos. Nós. Mas eu sabia que não era bem assim, que a nós tinha uma data de validade, e estava chegando mais rápido do que eu queria acreditar, porque ela nunca olhou para mim como se fosse verdade. E eu tinha um pressentimento que não conseguia me livrar. Ela pegou meu bilhete, e não tinha ideia do que realmente tinha roubado. 3 dias depois, ela se foi. Nem um adeus, nem um bilhete, apenas uma escova de dentes faltando, um armário meio vazio e silêncio onde antes ficava o carro dela. Eu teria pensado que ela estava fazendo compras se não fosse pela vizinha. Ei, disse o Sr. Frank, parado perto da cerca que compartilhávamos, com um cigarro entre os dedos. Vi um caminhão de mudança na frente por volta das 5 da manhã. Pensei que você estivesse saindo. Pesquei. Caminhão de mudança? É, caminhão de mudança. 2 caras carregaram caixas. Ela estava dirigindo de salto alto e hobby. Engoli em seco. Meu estômago gelou. Eu nem tinha ouvido o caminhão. Estava acordado desde as 4 da tarde com um problema no quadril e pensamentos piores. Mas, de alguma forma, ela escapou enquanto eu estava no quintal arrancando ervas daninhas como um idiota. Ela não foi embora simplesmente. Ela escapou. Essa foi a palavra que ficou comigo. Como se eu fosse algo de que eu pudesse fugir, um fardo do qual ela finalmente se livrou. Dei uma olhada na cozinha. A caneca dela tinha sumido, a que eu dei a ela quando se formou. Mulheres fortes criam filhas fortes. Costumava ficar ao lado da minha todas as manhãs. Agora éramos só eu e o ímã na geladeira. Caminhei lentamente até lá, pressionei a mão contra a superfície lisa e branca e encarei o local onde o bilhete estivera. Não era mais uma brincadeira. Não era apenas uma suspeita. Ela tinha pegado meu bilhete. E agora ela tinha ido embora. Liguei para ela uma vez. Só uma vez. Direto para a caixa postal. Não deixei recado. Não implorei. Passei anos demais esperando que ela me escolhesse em vez da conveniência. Em vez disso, sentei-me à mesa da cozinha e fiquei olhando para a cadeira em que ela sempre se jogava depois de um longo dia, reclamando da injustiça da vida. Injusta? Essa palavra ecoou em mim como um insulto. Lembrei-me de como segurei sua mão durante o parto, paguei suas dívidas quando ela perdeu o segundo emprego, cancelei minha própria viagem para visitar uma amiga moribunda só para poder cuidar dos filhos dela quando ela fugiu para se encontrar no Arizona por 3 semanas. E agora ela havia se mudado para uma mansão, paga com o meu dinheiro, comprada com o bilhete premiado que roubou da minha casa, da minha geladeira. Ela havia chamado isso de um milagre, uma bênção. Mas ela esqueceu de uma coisa: o nome. Ela nunca virou o bilhete. Nunca conferiu quem o assinou. E aquele pequeno ato de arrogância foi isso que desfaria tudo. Eu não era a mesma mulher que costumava enxugar as lágrimas e dizer que tudo ficaria bem. Não, eu era a mulher que assinou aquele bilhete. E eu estava farta de ficar quieta. Ela se foi, mas não ficou invisível. Não para mim. Eu vi tudo o que ela fez, porque ela não conseguiu se conter. Ela ostentou aquela vitória como um distintivo de honra, exibindo-a no Facebook, no Instagram e até marcando emissoras de notícias locais. De mãe solteira falida a rainha milionária, escreveu ela sob uma foto sua nos degraus de uma mansão de mármore branco, com um drink na mão e as pernas cruzadas como se pertencesse àquele lugar. Seu sorriso era largo, mas eu o conhecia muito bem. Não era alegria, era ostentação. E as pessoas com quem ela estava comemorando, primos para quem ela não ligava há 5 anos, velhos amigos do ensino médio que falavam dela pelas costas, de repente, todos eram família novamente. E eu? Desapareci completamente da narrativa dela. Nenhum obrigada, mãe. Nenhum conseguimos.
Nem mesmo uma foto da casa que costumávamos dividir, onde eu a criei, onde a ajudei a criar seus próprios filhos, onde limpei sua bagunça e a segurei firme quando ela estava desmoronando. Ela me excluiu como se eu fosse uma ruga em sua nova vida perfeita. Mas eu não gritei. Não comentei. Não postei nada. Só fiquei observando, porque, na sua arrogância, ela se esqueceu de uma coisa: eu ainda era mãe dela, e mães percebem. Vi o status dela mudar de procurando emprego para investidora privada. Vi ela marcar um corretor imobiliário de luxo em uma história com a legenda recomeçando. Vi ela postar bumerangues de taças de champanhe tilintando em bares de cobertura enquanto seus filhos brincavam ao fundo, sem ninguém para cuidar. A imagem dos meus netos naquele caos fez algo em mim gelar. Ela havia trocado estrutura por espetáculo. E eu? Ela me substituiu por uma babá que nem sabia escrever o nome deles direito nas legendas. Mas a pior parte não era o que ela exibia. Era o que ela parava de mostrar. Os meninos, cada vez menos. Primeiro, só uma foto por semana. Depois, nada. E eu sabia o que isso significava. Ela estava ocupada, distraída, egocêntrica. Ela estava perseguindo uma vida que nunca construiu para si mesma. Não mesmo. Porque a verdade, ela não tinha ganhado aquele dinheiro. Ela o tinha roubado. E, quer soubesse ou não, ela estava construindo a casa dos seus sonhos na areia. Não a confrontei. Ainda não, porque eu precisava de mais do que raiva. Eu precisava de provas. Então, abri uma gaveta que não tocava há anos e tirei a pasta com meus recibos, minhas antigas listas de compras e, sim, a foto que tirei daquele comprovante no dia em que o comprei. Só por diversão. Lá estava, borrada, inclinada, mas legível. Data, hora, local, números. Meus. Imprimi e guardei no bolso do casaco, porque ela podia ter me abandonado, mas eu estava prestes a voltar para a verdade. E, desta vez, eu não seria apagada. Não fui até ela. Ainda não. Fui ao posto de gasolina, o mesmo onde eu comprava leite, pegava feijão enlatado e pagava contas por instinto havia 15 anos. O homem atrás do balcão, bem, me conhecia pelo nome. Senhorita Evelyn, ele chamou quando entrei. Quanto tempo! Sorri, mas senti que estava tenso. Bem, preciso te perguntar uma coisa. Você se lembra do bilhete de loteria que comprei na segunda-feira passada? Aquele que eu brinquei que poderia mudar a minha vida? Ele riu. É, eu lembro. Você disse que ia comprar uma casa de praia e deixar a louça para sua filha. Não ri com ele. Inclinei-me para a frente, baixando a voz. Aquele bilhete sumiu, e outra pessoa está alegando que o comprou. Seu rosto se fechou. Espera aí, você está falando do bilhete premiado? Eu assinei o verso, eu disse. Sempre assino. Ele piscou. Que droga. Posso verificar as imagens de segurança se você quiser. Meus joelhos quase cederam. Você poderia? 10 minutos depois, ele me levou para a sala dos fundos. A tela era pequena, granulada. Mas lá estava eu, meu casaco, minha bolsa, minhas raízes grisalhas aparecendo sob meu gorro de tricô, entregando uma conta e recebendo aquele pequeno bilhete em troca. Então, tirei uma caneta da bolsa e escrevi algo. Meu nome. Cobri a boca. Bem, você se importaria se eu gravasse isso? Ele hesitou, depois assentiu. Pode continuar. Peguei meu celular e apertei o botão de gravar. Sem palavras, apenas provas. Mais tarde naquele dia, liguei para a loteria estadual. Contei tudo, quando comprei o bilhete, onde o comprei, que havia um sistema de vigilância, uma foto dos números e, o mais importante, meu nome assinado no verso. A mulher ao telefone fez uma pausa quando terminei. Então, disse, preciso que você me envie tudo o que tiver. Vamos abrir uma investigação. Se o seu nome estiver no verso e corresponder à filmagem, o pagamento poderá ser contestado judicialmente. Não hesitei. Não me vangloriei. Apenas perguntei: vocês podem congelar os ganhos? Ela respondeu: assim que a investigação for formalmente aberta, sim. Agradeci e desliguei.
Então, sentei-me ali na minha pequena cozinha, aquela que ela costumava zombar por ser datada, e finalmente me permiti respirar. Não mandei mensagem. Não liguei. Deixei que ela continuasse bebendo champanhe no seu luxo alugado. Porque enquanto ela estava ocupada comprando Versace e queimando pontes, eu estava deixando os fatos fazerem o que anos de amor nunca conseguiram, responsabilizá-la. E a melhor parte? Ela não fazia ideia do que estava por vir. Ainda não. Mas quando o dinheiro parava de fluir, as pessoas paravam de aplaudir e o silêncio se instalava como podridão, ela olhava para cima e percebia que a mulher que chamava de sanguessuga era quem segurava a caneta o tempo todo. A primeira coisa que ela fez com o dinheiro, depois de desaparecer, depois de me excluir, foi comprar seguidores. Não literalmente, mas era assim que parecia. Da noite para o dia, seu perfil se transformou em um showroom, bolsas de grife, brunches à beira da piscina, se gabando de ter gasto 10 mil em uma única ida às compras como se fossem trocados. E aí piorou. Ela começou a falar de mim. Começou sutilmente um post sobre cortar relações com pessoas tóxicas. Depois, uma foto dela brindando com velhos amigos com a legenda, finalmente livre de sanguessugas. Cerque-se de vencedores, não de mendigos. Li 2 vezes. Depois, olhei os comentários. Risos, aplausos, emojis. A amiga dela, Tasha, sempre soubemos que ela era um peso morto. Outra pessoa, que se livre da velha parasita. Viva a sua vida, garota. Percorri dezenas de posts como esse. Meu rosto queimava. Meu estômago embrulhou. Eles não me conheciam. Não conheciam a mulher que pulava refeições para que a filha pudesse repetir, que era fiadora do contrato de aluguel quando seu crédito estava no fundo do poço, que segurava a mão da neta durante uma febre e limpava vômito do carpete enquanto a mãe ia à balada para esvaziar a cabeça. Eles não sabiam o que eu dava, porque minha filha nunca lhes contou. Ela me apagou com alguns toques no teclado e deixou que estranhos me pintassem como um parasita patético. Não respondi. Apenas tirei print de cada comentário, cada publicação, cada tag. E então imprimi, porque enquanto ela estava comprando influência, eu estava sentado com uma advogada chamada Dana, indicada por um vizinho aposentado que havia passado por algo parecido. Dana usava óculos, falava com precisão e nunca me perguntou se eu tinha certeza. Ela leu meus documentos em silêncio, meus recibos, minha foto assinada, as capturas de tela das câmeras de segurança e, quando terminou, me olhou nos olhos e disse: "Isso não é só fraude. É roubo, e você tem um caso." Concordei. Não quero vingança. Você quer o que é seu por direito? Sim. Entregamos tudo naquela tarde. No final da semana, a lotérica confirmou: investigação em andamento, pagamento congelado, anúncio público adiado. Mesmo assim, não contei nada à minha filha, porque qual o sentido de avisar alguém que já está queimando a ponte atrás de si? Que ela se afaste mais daquela borda. Que ela zombe de mim mais alto enquanto a fundação desmoronava sob seus calcanhares. Quanto mais ela postava, mais se expunha. E ela não tinha ideia de quem estava observando. Não mais. Ela continuou mais alto, mais maldosa, mais presunçosa. Mas eu não respondi. Nem uma mensagem, nem uma ligação, nem mesmo um aviso. Porque quando alguém está dançando no meio de uma tempestade que não vê chegando, você não grita para ela parar. Você apenas espera. Enquanto ela postava fotos com legendas como rainhas de verdade não pedem permissão, eu estava sentado no escritório da Dana novamente, assinando uma declaração formal confirmando a data, o local e as circunstâncias da minha compra. Enquanto ela postava vídeos exibindo sua independência, eu discretamente encaminhava extratos bancários mostrando meu saldo antigo antes do dinheiro desaparecer, prova de quem eu era antes de ela ir embora com meu futuro na bolsa. Fiquei em silêncio, e isso se tornou minha maior arma, porque meu silêncio a forçava a preencher o vazio com barulho. Barulho que expunha seu ego, sua impulsividade, sua completa falta de cuidado com qualquer pessoa além de si mesma. Ela vinha ligando para parentes que não víamos há anos. A gente devia se encontrar, dizia, balançando viagens e presentes como isca. Pessoas que nem lembravam do aniversário dela agora estavam nos comentários dela, fingindo que a amavam. E eu? Eu observava, não com ciúmes, nem mesmo tristeza, mas com clareza.
Ela cometia o mesmo erro repetidamente, pensando que amor significava controle, que poder significava posse, que dinheiro poderia comprar uma nova vida e perda de memória. Mas o que ela não percebia era que, enquanto tratava essa dádiva como uma fantasia, eu estava construindo algo sólido, um caso, uma fundação, um futuro no qual ela não tinha mais lugar. Dana me ligou tarde da noite. A comissão da loteria reconheceu oficialmente sua reivindicação. Eles estão congelando todas as contas associadas ao bilhete premiado até que o assunto seja resolvido. O pagamento está suspenso por tempo indeterminado. Sentei-me na cozinha, com uma xícara de chá na mão, ouvindo aquelas palavras como se fossem música. Preciso informá-la? Perguntei baixinho. Dana riu baixinho. Não, os bancos farão isso por você. E, de fato, 2 dias depois, suas redes sociais ficaram silenciosas. Silêncio absoluto. Sem postagens, sem stories, sem salões de luxo, sem bolhas de champanhe, só silêncio. Imaginei-a acordando, tentando usar o cartão e vendo a tela piscar a recusado. Imaginei-a tentando novamente, dedos frenéticos, voz confusa e, finalmente, pânico. Mas não sorri. Não comemorei, porque não se tratava de vingança. Tratava-se de dignidade, a minha. Eu tinha feito tudo certo. Eu a amei além dos meus limites, me sacrifiquei além da razão, dei sem tirar nada, e ela me retribuiu com exílio e zombaria. Mas agora, ela estava recebendo exatamente o que me deu, nada. O Estado verificou tudo, cada carimbo de data-hora, cada ângulo de câmera, cada segundo granulado da filmagem que mostrava minha mão pegando aquela multa, guardando-a na bolsa, assinando meu nome com uma caneta trêmula. Era minha. Eles nem hesitaram. Isso vai avançar para um anúncio público, disse-me a funcionária. Vamos publicar uma correção e preparar um comunicado à imprensa para a verdadeira reclamante. Ela disse a verdadeira reclamante como se fosse um título, um papel que eu havia conquistado apenas por ser honesta. E, pela primeira vez em meses, me senti vista não como a mãe de alguém, não como um capacho ou um fardo, mas como uma pessoa que se apegou à verdade, mesmo quando ela quase a esmagou. Desliguei e fiquei olhando para a casa silenciosa ao meu redor. Sem lustres, sem escadas ecoantes ou vista para o mar, apenas a chaleira, a cortina desfiada, a tinta descascada perto da pia. E, no entanto, parecia mais um lar do que qualquer mansão jamais poderia ser. Não me apressei em contar a ninguém, nem mesmo a vizinha que me emprestou uma caçarola e certa vez sussurrou: "Você é boa demais para ser tratada assim." Porque não se tratava de provar algo a eles. Tratava-se de provar algo a mim mesma, que eu não tinha enlouquecido, que não tinha imaginado a mudança dela, a frieza dela. No momento em que ela parou de me ver como família e começou a me ver como competidora, pensou que eu ficaria em silêncio para sempre, que eu ficaria envergonhada demais, pequena demais, velha demais para revidar. Mas ela se esqueceu: silêncio não significa fraqueza, e dignidade não pede permissão. Olhei pela janela naquela noite, o céu escuro e sem estrelas, e me permiti sentir algo que não sentia há semanas: paz. Porque não recuperei apenas minha passagem. Recuperei a mim mesma, a versão de mim mesma que conhecia o seu valor, que sabia quando dar e quando parar de dar, que não media mais o seu amor pelo quanto ela era capaz de suportar. A coletiva de imprensa estava marcada para a semana seguinte, com aviso prévio mínimo, tempo suficiente apenas para me preparar. Não contei à minha filha. Por que contaria? Ela nunca me disse que ia embora. Nunca me disse que ia se mudar. Nunca disse uma palavra enquanto embolsava 10 milhões de dólares e dizia ao mundo que eram dela. Ela se esqueceu de olhar para trás. E eu não a avisaria para olhar para frente. Deixei que ela descobrisse como eu descobri, sozinha, atordoada, no meio de uma vida que não lhe pertencia. A verdade estava a caminho. E tinha o meu nome nela. Na noite anterior à coletiva de imprensa, eu não conseguia dormir, não de nervosismo, não de medo, mas de lembranças. Deitei na minha velha cama de solteiro, com o ventilador de teto zumbindo acima de mim, e encarei a escuridão enquanto imagens passavam pela minha mente como um filme que ninguém pediu para assistir. Seus primeiros passos. Sua primeira decepção amorosa. Como ela uma vez subiu na minha cama aos 15 anos, com as bochechas manchadas, rímel borrado, sussurrando: "Por que todo mundo vai embora?" Eu a abracei naquela noite até o amanhecer. Nunca pensei que seria ela quem me deixaria para trás.
Eu achava que estava construindo uma vida onde o sacrifício era a sua própria recompensa, que se eu continuasse me doando, continuasse a dar espaço para o caos dela, um dia ela olharia para trás e diria: Mãe, eu te vejo. Ela nunca viu. E isso costumava me destruir. Mas, deitada ali, em silêncio, percebi uma coisa: eu tinha feito tudo o que podia. E ela tinha escolhido. As pessoas gostam de dizer: o sangue é mais espesso que a água. Mas nunca terminam a citação: o sangue da aliança é mais espesso que a água do ventre materno. O que significa que os laços que você escolhe significam mais do que aqueles em que você nasce. Ela escolheu o dinheiro em vez da memória, o ego em vez da honestidade, a imagem em vez de mim, e eu estava farto de me culpar por isso. Pensei em todas as vezes em que a coloquei na cama sem dormir, paguei o aluguel dela com dinheiro para remédios, cancelei consultas médicas, passeios com amigos, até meus próprios sonhos, porque os dela sempre pareciam mais urgentes. Mas agora, eu não me sentia vazia. Eu me sentia limpa, como se tudo que ela havia tirado de mim tivesse sido substituído por algo melhor: clareza. Na manhã seguinte, fiquei em frente ao espelho, prendi o cabelo para trás e vesti a blusa que havia guardado para as férias, não chamativa, nem cara, mas minha. O caminho para a coletiva de imprensa foi tranquilo. Dana sentou-se ao meu lado, com a pasta no colo, o olhar calmo. Ela não perguntou se eu estava pronta. Ela sabia que eu estava. Chegamos ao pequeno auditório, nada grandioso, apenas um pódio, uma faixa e uma sala cheia de repórteres locais fervilhando de perguntas. O funcionário me chamou: hoje, estamos aqui para esclarecer a propriedade legítima do bilhete premiado de US$ 10 milhões comprado na Gazende Go, na Rota 18. Câmeras dispararam. Eu me aproximei. Minha voz não tremeu. Meu nome é Evelyn Markham, eu disse. Comprei aquele bilhete. Eu o assinei. E eu sou a vencedora por direito. Acabou em 3 minutos, mas o silêncio que se seguiu pareceu eterno. A imprensa tentou perguntar mais. Sorri educadamente e me afastei, pois não precisava mais me explicar. A verdade já tinha falado por si. E em algum lugar lá fora, o mundo perfeito da minha filha estava se desintegrando. Eu não precisava assistir. Eu já sabia como era quando as pessoas descobriam que seu castelo tinha sido construído sobre areia roubada. Não postei nada depois da coletiva de imprensa. Não marquei, não me gabei, nem contei a ninguém fora do círculo jurídico. Mas, de alguma forma, ela ainda não tinha ouvido, porque na manhã seguinte, ela postou uma história de um lounge na cobertura, usando pérolas novas e segurando um coquetel como se o mundo ainda lhe pertencesse. Manifestando mais milhões, dizia a legenda. Encarei meu celular, com os lábios apertados. Ela não fazia ideia de que o Estado havia congelado suas contas, não fazia ideia de que a investigação havia terminado, não fazia ideia de que seu nome estava prestes a ser apagado de cada centímetro do prêmio que ela havia reivindicado. E eu não lhe devia um aviso. Deixei aproveitar um último pôr do sol sobre um horizonte alugado. Eu tinha organizado a coletiva de imprensa por um motivo: aviso prévio mínimo, local tranquilo, presença suficiente para ser oficial, mas não o suficiente para alertá-la antes que terminasse. Ela não sabia porque eu não tinha contado a ela, e ela não tinha verificado porque achava que eu era incapaz de agir. Esse era o seu ponto cego. Ela achou que meu silêncio significava rendição. Ela se esqueceu de quem a criou, a mulher que assistia às reuniões da escola com uma espinha de aço, que trabalhava hora extra para pagar seu aparelho, depois costurou seu vestido de baile com tecido em liquidação porque não podia pagar o que realmente queria, que ficou acordada a noite toda para apoiá-la em términos, ataques de ansiedade, lágrimas pós-parto. Eu tinha sido sua espinha dorsal até que ela a quebrou. Então, agora eu estava sozinha, não mais fraca, não menos importante, mas mais lúcida. Eu não precisava que o mundo soubesse o que ela fez. Eu só precisava que a lei soubesse. E eles sabiam. Dana me enviou os documentos atualizados naquela tarde, prova de que o Estado havia transferido todos os direitos de ganho para mim, que o pagamento seria reemitido em meu nome, que a antiga reclamante, minha filha, não tinha mais direito legal a um centavo. Sentei-me à mesa da cozinha, com o papel na mão, e respirei fundo. Ela ainda não tinha ligado, ainda não tinha percebido, e parte de mim não queria que ela soubesse, porque quanto mais ela ficasse no escuro, mais acentuada seria a queda.
Pessoas como ela não enxergam a verdade até que seja tarde demais, até que as luzes se apaguem, os aplicativos do banco parem de funcionar, os amigos parem de atender e as pessoas que ela gastou 10 milhões de dólares tentando impressionar virem as costas sem nem pensar duas vezes. Isso estava chegando. E quando chegasse, eu não levantaria a voz. Eu não bateria a porta. Eu simplesmente a olharia nos olhos e faria o que ela nunca esperava: ir embora. No momento em que a notícia finalmente chegou até ela, o relógio na parede da minha cozinha passou das 12h18, e meu telefone explodiu em frenesi, zumbindo como um enxame de vespas furiosas presas em um pote. Cada vibração sacudia a mesa de carvalho desgastada abaixo dele, um lembrete implacável do mundo exigindo minha atenção. Ignorei cada chamada, cada toque, cada pulsação insistente. Meu coração sabia por quem estava esperando, e não eram os vizinhos, nem as emissoras de notícias, nem as vozes curiosas ávidas por fofocas. Fiquei sentado, imóvel, com as mãos cruzadas no colo, o peso dos anos pressionando meu peito como uma pedra polida pela correnteza infinita de um rio. Esperei por ela. Às 13h43, finalmente atendi. A tela do telefone se iluminou com o nome dela, um nome que antes parecia familiar, mas agora tinha um gosto amargo, como café deixado no fogão há muito tempo. Atendi, e ela não se preocupou com gentilezas. Nada de alô. Nada de você está bem? Sua voz cortou a linha, áspera e entrecortada, um grito que carregava o peso de uma vida se desfazendo em tempo real. Você roubou a minha vida, ela gritou, suas palavras se estilhaçando de pânico, o tipo de pânico que rompe quando alguém percebe que a máscara cuidadosamente elaborada que usou por anos está derretendo sob o brilho da verdade, exposta para todos verem. Sua voz era uma tempestade, selvagem e descontrolada, mas fiquei quieta, deixando a tempestade rugir. Eu consegui imaginá-la andando de um lado para o outro, as unhas bem cuidadas cravando-se nas palmas das mãos, seu mundo desabando sob a luz forte de um palco público. Você se acha inteligente, não é? Ela disparou. Você acha que isso é justiça? Você me humilhou na frente de todo mundo. O que eu vou fazer agora? Como eu vou enfrentá-los? Suas palavras ficaram suspensas, trêmulas, e deixei o silêncio se estender apenas o suficiente para senti-la se contorcer. Quando finalmente falei, minha voz era firme, baixa, uma lâmina afiada por anos engolindo minha própria dor. Você poderia começar, eu disse, agradecendo. A linha ficou tão silenciosa que eu pude ouvir sua respiração falhar, um arquejo agudo e assustado. Por quê? Ela perguntou, sua voz estalando como gelo fino sob meus pés. Recostei-me na cadeira, o rangido da madeira velha me acalmando. Pelos 5 anos em que mantive esta casa funcionando quando você não conseguia manter um emprego. Pelas 3 vezes em que paguei a dívida do seu cartão de crédito sem dizer uma palavra, mesmo quando isso significava pular minhas próprias contas. Por criar seus filhos, enquanto você estava por aí se encontrando em bares e sonhos emprestados. Por não chamar a polícia naquela noite em que você saiu de fininho com um bilhete de loteria que não era seu, com as mãos tremendo, mas os olhos frios. Você está mentindo, ela retrucou, mas havia um tremor em sua voz, uma rachadura em sua armadura. Ela sabia. Ela sempre soube. Não, eu disse, minhas palavras cortando sua negação. Eu tenho provas. Eu assinei a multa. As imagens de segurança da loja foram verificadas. Eu poderia tê-las devolvido discretamente, colocado nas sombras onde você as deixou, mas você garantiu que todos ouvissem a sua versão, não é? Desfilando naquele palco, contando sua história para as câmeras. Então, eu garanti que eles ouvissem a minha. Ela então se rompeu, não com lágrimas suaves ou remorso, mas com os soluços crus e desesperados de alguém assistindo seu império de mentiras ruir. Você arruinou tudo, ela engasgou, a voz rouca com o tipo de medo que surge quando o mundo te vê como você é. Não, eu disse, calma como uma manhã de inverno. Você construiu esta ruína. Eu simplesmente parei de fingir que era um palácio. Ela prendeu a respiração novamente, e eu quase a vi procurando palavras, procurando uma maneira de retomar o controle. Você não entende, implorou ela. Eu comprei coisas, a casa, o carro, as roupas, tudo. Já se foi tudo, não é? Você levou tudo. Eu não hesitei. Já doei metade, disse eu, com a voz firme, cada palavra deliberada, para abrigos para mulheres, para mães solteiras que lutam por seus filhos, não os abandonam,
para aquelas que não tratam seus semelhantes como lixo jogado na calçada. Ela ofegou, um som tão agudo que foi como se eu a tivesse atingido no rosto. Você é louca, sussurrou, mas não havia mais convicção, apenas o eco da sua própria derrota. Não, eu disse, com a voz suave, mas inflexível. Cansei de ser sua sombra, sua rede de segurança, sua parceira silenciosa em uma vida que você não mereceu. E então desliguei sem aviso, sem hesitação, apenas o clique silencioso da ligação terminando, como o fechamento de uma porta que eu segurei aberta por tempo demais. O silêncio que se seguiu foi diferente, nem pesado, nem sufocante, mas leve, como o primeiro suspiro após um longo mergulho. Pela primeira vez em anos, não me senti como uma mãe limpando o caos alheio ou uma irmã carregando o peso de outra pessoa. Eu me senti como eu mesma, inteira, aliviada, a verdadeira vencedora de um jogo que eu não havia escolhido jogar. Mas, ao desligar o telefone, senti uma pontada de algo se agitar no meu peito, não culpa, nem arrependimento, mas uma pergunta: o que vem depois de queimar a ponte que você passou a vida construindo? Olhei para o relógio. O dia ainda era jovem, e o mundo lá fora esperava para ver o que eu faria com a minha vitória. O sol mal havia nascido no horizonte na manhã seguinte quando o mundo começou a se mover sob seus pés. Ao amanhecer, suas contas estavam congeladas, trancadas como um cofre. Os bancos, com sua fria eficiência, agiram rapidamente assim que a alegação de fraude foi confirmada, seus sistemas piscando em vermelho com o peso da farsa. Sua casa, aquela mansão de vidro reluzente da qual ela se gabava em todas as postagens nas redes sociais, estava agora sob revisão, seu título emaranhado em um nó legal que ela não conseguia desatar. O carro, um conversível elegante que ela dirigia como uma coroa, estava alugado sob um nome ao qual ela não tinha mais direito legal. Até as joias, aquelas correntes e anéis brilhantes que ela usava como armadura e as bolsas de grife empilhadas em seu armário como troféus de uma guerra que ela não havia lutado, cada uma rastreada até recibos, e nenhuma trazia seu nome. A verdade estava desvendando sua vida fio por fio, e eu não precisei levantar um dedo. É assim que funciona o roubo, é um castelo de cartas, frágil e passageiro. Uma vez que a verdade vem à tona, ele desmorona sob seu próprio peso. Ouvi a história através da nossa prima Laia, que havia sido recentemente trazida de volta à sua órbita após 5 anos de silêncio. Laia me ligou, sua voz uma mistura de choque e diversão sombria, contando como ela, minha filha, aquela que gritou comigo ontem mesmo, invadiu uma boutique no centro da cidade, seu ar habitual de confiança intocável a arrastando como perfume. Ela passou o cartão para comprar um lenço de seda, algo para amenizar a dor da humilhação pública. A tela piscou em vermelho, recusada. Ela tentou outro cartão, com as bochechas corando enquanto o sorriso educado do caixa se estreitava. Recusada. Laia disse que tinha saído furiosa, gritando sobre problemas e processos, sua voz ecoando nas paredes polidas da boutique. Mas não era um problema. Era consequência, fria e inflexível, do tipo que ela nunca esperava porque achava que ninguém ousaria responsabilizá-la. Muito menos eu, a mãe quieta que costumava trançar o cabelo antes das entrevistas de emprego, sussurrando que era capaz de qualquer coisa, mesmo quando duvidava de si mesma. Acho que ela se esqueceu de que eu também era capaz. Não sei exatamente quando ela se deu conta. Talvez tenha sido quando a carta da loteria estadual chegou, com o selo oficial declarando claramente em letras pretas que ela havia perdido. Talvez seu rosto atônito tenha se refletido na fachada de vidro daquela mansão quando o aviso de despejo foi afixado na porta da frente. Pode ter sido quando ela se sentou em frente a um advogado, com a voz trêmula enquanto tentava explicar como sua própria mãe pôde fazer aquilo com ela, e o advogado, calmo como um lago no verão, passou uma pasta pela mesa. A câmera de vigilância granulada, mas incontestável, da loja da esquina mostrou colocando o bilhete de loteria na bolsa, os recibos cuidadosamente catalogados não mostravam nenhum em seu nome, e minha assinatura estava em destaque no bilhete, o que fez toda a diferença. Cada pedaço de evidência serviu como um tijolo na parede que a cercava. Tão dura quanto um vento frio era a ironia. Ela acreditava que a riqueza a tornava intocável, como uma rainha em um castelo construído na mentira. Ela ostentava seu sucesso, fortuna e prestígio sem sequer olhar para a dama que a apoiara em cada contratempo. Mas, no fim das contas, ela não estava destruída pelo dinheiro. Era verdade e implacável, impenitente, finalmente, livre de obstáculos. Pela primeira vez em anos, eu me mantive firme enquanto ela era despojada e abandonada nos escombros de suas próprias decisões.
3 dias depois da confusão, ela apareceu. Uma batida desesperada na porta, como se ela ainda estivesse no centro de um universo que há muito tempo havia parado de girar para ela, sem um chamado ou qualquer aviso. Demorei um pouco para responder. Ela usava um suéter que não combinava com a versão dela que já havia blogado sobre deixar a energia quebrada para trás e posava em hobbies de seda, e eu a observava da janela da sala de estar com o cabelo preso e a maquiagem borrada. Ela não estava chorando. De jeito nenhum. Ela estava furiosa. Abri a porta o suficiente para vislumbrar seu olhar. Mãe, exclamou ela com a voz áspera e ofegante. Precisamos conversar. Permaneci imóvel. Não há mais nada a dizer. Ela disse: Você não pode fazer isso comigo. Eu não sabia que era sua multa. Minha resposta foi: Você não perguntou. Você não verificou nada. Você simplesmente a pegou e fugiu. Seus lábios se apertaram. Tudo bem, tudo bem. Talvez eu tenha cometido um erro, mas apagar tudo e congelar minhas contas é injusto. Isso é retaliação. Inclinei a cabeça. Você se referiu a mim como sanguessuga e bruxa. Você compartilhou meu constrangimento online como se fosse um jogo. Ela começou a dizer: Isso foi, mas parou quando percebeu que não havia uma explicação aceitável. Esperei. Ela trocou o peso do corpo entre os 2 pés. Preciso de ajuda. Por trás de toda aquela confusão, lá estava ela, a verdade. Nem arrependimento, nem vergonha, simplesmente necessidade. Ela precisava de mim mais uma vez, mas como um recurso, e não como mãe. Esperei até que o silêncio fosse longo o suficiente para ela se contorcer. Sua voz ficou mais áspera e frenética. Seu argumento foi apresentado. Você recebeu seu dinheiro. O cheque foi emitido em seu nome. Você está feliz agora? As coisas podem voltar ao normal? Parei um momento para refletir sobre o que a normal costumava implicar. Eu tinha que carregá-la, cuidar dela e limpar sua sujeira enquanto ela usava meus ossos para construir castelos. Lancei-lhe um olhar direto. Adeus. Ela ficou boquiaberta. O quê? Não repeti. Mal tinha começado a fechar a porta. Ela disse: Você vai se arrepender, elevando o tom de voz. Você acredita que ter dinheiro lhe trará felicidade? Acredita que pode comprar a paz? Parei. E sorri pela primeira vez. Não, mas eu te tirei da minha vida. Fechei a porta depois disso. Sem bater. Simplesmente em silêncio.